Beleza? Seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais alguns gêneros textuais extremamente importantes aí para o vestibular, não só para o vestibular, mas para as provas do Enem também, porque são gêneros que costumam cair nessas provas na parte de língua portuguesa, de linguagem, interpretação e tal, que são os textos jornalísticos. Tá? E dentro dessa esfera jornalística nós temos alguns gêneros específicos que são mais comuns. Tá? São 3 gêneros, na verdade, que vão ser recorrentes dentro da esfera jornalística, e esses gêneros são a notícia, o editorial e a reportagem. E qual que é a diferença entre um e outro? A gente vai trabalhar hoje especificamente com a notícia, mas eu vou fazer aqui uma pequena diferenciação entre os 3 para vocês perceberem que não é tudo a mesma coisa e o que cada um diz ali dentro do texto. Tá? Então, para começar, o que é a notícia? A notícia é aquele texto, aquele gênero textual que está mais relacionado com um fato do cotidiano, com um fato do dia a dia, e que está falando de algo que é uma novidade. Ele está te trazendo uma informação. Tá? Então, é uma informação sobre algo que aconteceu no momento atual. Beleza? O que seria o editorial? O editorial, por outro lado, ele não tem um caráter de informar, mas sim o de mostrar uma opinião sobre aquele determinado assunto, também ligado ao cotidiano. Então, um determinado acontecimento, e aí o editorial é onde o jornalista, né, ou o editor do jornal vai mostrar qual é o posicionamento do jornal sobre aquele assunto, o que nós, jornal, pensamos sobre aquilo. E por último é a reportagem, que ela é muito parecida com a notícia, com uma diferença. A notícia, ela é momentânea, a reportagem, ela depende de uma construção. Então, você pega um determinado aspecto, ligado, obviamente, ao contexto social atual. Então, eu vou pegar lá alguma questão agora relacionada à questão do coronavírus, e eu vou fazer uma reportagem, por exemplo, sobre o coronavírus. Mas o que é isso? Eu vou fazer um histórico do vírus, onde que ele começou, como que ele se difundiu, como que ele chegou no Brasil. Então, reparem que não é uma notícia. Eu elenquei uma série de elementos, uma série de informações para trazer dentro desse texto. Então a reportagem ela pressupõe uma construção temporal maior que a notícia, que o editorial. E aí olha os exemplos aqui, por exemplo, redundante, né? Olha os nossos exemplos. Dólar cai pela segunda vez e fecha o dia cotado em R$ 5,22. Tá? Então, uma notícia tirada aqui do site do Terra. Reparem, gente, o quão atual que é isso aqui, o quão momentâneo que é, né? Dólar cai pela segunda vez e fecha o dia cotado em X. Tá? Então, durante o dia, já foi dada uma cotação diferente do dólar. Então, a notícia ela é momentânea e ela é atualizada constantemente. Tá? Diferentemente do editorial, obviamente, porque ele pressupõe um processo elaborativo de pensamento e de opinião sobre determinado assunto. Tá? Então, até por conta disso, normalmente a notícia, né, ela vai ser mais curta do que o editorial e do que uma reportagem, que são textos que vão pressupor um fôlego maior de escrita. Olha o segundo exemplo. Bolsonaro, Mandetta e a gestão da divergência. Então, retirado aqui do Gazeta do Povo. Reparem que aqui ele não está noticiando algo, ele está mostrando sim uma opinião, tá? Sobre a relação entre o Bolsonaro e o ministro da Saúde e a divergência que existe entre eles. Mas isso é uma opinião do jornal. Como que o jornal vai se posicionar diante dessa divergência que tem entre os dois? Mas ele não está te dando uma notícia. Tá? Ele vai sim, talvez, elencar ali algumas notícias referentes à briga entre os dois, mas ele vai se posicionar dentro desse texto. Então, o editorial é o campo, o lugar onde o jornal, né, por meio do editor, da palavra do editor, ele se posiciona sobre determinado assunto. E aí, olha o último exemplo. Celebridades engajadas doam milhões para o combate ao coronavírus, retirado ali da Veja. E aí aqui eu já tenho uma reportagem, porque você não está mostrando uma opinião do jornal, você também não está mostrando uma notícia, porque isso aqui não aconteceu hoje, né? Não foi assim, todas as celebridades resolveram hoje doar dinheiro. Não, isso vem acontecendo durante um processo e eu estou aqui, enquanto jornalista, elencando qual personalidades que estão fazendo isso e quanto que eles estão doando, para onde que está indo, como é que está funcionando. Tá? Então aí eu tenho uma reportagem, beleza?
E a gente vai focar hoje especificamente aqui na notícia, né, que tem esse caráter mais momentâneo, esse caráter mais fugaz relacionado ao cotidiano mesmo, tá? E a notícia, como eu já mencionei ali anteriormente, o caráter principal dela é trazer informação. Logo, se é trazer informação, eu não deveria opinar, tá? A gente entra aqui naquilo que é a falácia da imparcialidade, porque diz que um texto jornalístico, o texto informativo, ele deveria ser imparcial. O que significa isso? Ele não deve tomar um partido, ele não deve julgar, ele deve simplesmente informar os fatos de uma forma isenta. Só que essa isenção não existe porque o texto ele é discursivo e todo discurso parte de um local de fala. Tá? Então, todo sujeito de fala, ele é sujeito discursivo. Então, ele acaba mostrando de onde ele fala. Por mais que você, mesmo em sala de aula, o professor que deveria tentar ser isento, né? Você acaba percebendo intenções dele, você acaba percebendo posicionamentos dele. Por quê? Porque o discurso ele não tem como ser isento. O discurso ele é construído socialmente, politicamente, né? E as minhas escolhas vocabulares, elas revelam de onde que eu estou falando, tá? E a gente vai perceber isso nos jornais também, mesmo nas notícias. Então, essa questão da imparcialidade, na verdade, ela é uma falácia. O jornal, por mais que ele tente ser, não é assim que funciona, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui o comparativo, duas notícias do G1, tá? A primeira fala ali, polícia prende jovens de classe média com 300 quilos de maconha no Rio. Então, jovens de classe média com 300 quilos de maconha. Eles foram presos num estacionamento de um prédio na Tijuca. Quem mora na Tijuca, gente? No Rio de Janeiro, a classe média que mora na Tijuca é a classe média alta, então gente muito endinheirada, e 300 quilos de maconha não é qualquer coisa. Não dá para falar assim, porra, eu ia fumar isso aqui, né, cara? Tá? O cara ia ficar 300 mil anos para fumar 300 quilos de maconha. Então é óbvio que esses caras, eles estavam com a intenção do tráfico. Mas eu não sou juiz. Eu não estou julgando a causa, eu não sou o policial que prendeu o cara em flagrante, então eu não posso chamá-lo de traficante. Então eu tenho que dizer o quê? Ele é o quê? Ele é o jovem de classe média. Perfeito? Ok. Agora vamos para o exemplo de baixo. Polícia prende traficante com 10 quilos de maconha em Fortaleza. Agora olha a quantidade, 300 quilos para 10 quilos. Só que é o referente a um jovem de classe média e o outro é uma pessoa qualquer em Fortaleza. Tá? Então, o que o jornal faz? Ele já condena esse indivíduo, ele já diz que esse indivíduo ele é um traficante. Quem é que tem o poder de dizer que ele é traficante ou não? O juiz. Depois que o juiz, que ele for preso, mesmo que preso em flagrante, né, ele ainda vai ter direito à defesa. O cara foi preso em flagrante. Se ele tem um advogado maravilhoso, ou vamos supor que ele tenha comprado o juiz, e ele é inocentado, eu não posso dizer que esse cara é traficante, porque perante a lei, ele não é. Tá? Então, o que o jornal está fazendo aqui? Julgando o indivíduo antes mesmo do fato acontecer, antes mesmo de ele ser condenado. Tá? O jornalismo faz muito isso. Ontem mesmo a Globo, né, eu estava ouvindo a rádio agora ali, e até alguém falou, o jornalista lá falou que a Globo demitiu o Mandetta, porque vocês devem ter acompanhado todo o rebuliço e etc., né, as discussões que estão acontecendo sobre o assunto, e a Globo estava anunciando que até o final do dia o Mandetta seria demitido pelo Bolsonaro e ele não foi. Ou seja, quem que demitiu o Mandetta? A Globo, mas o presidente não fez isso. Então era uma notícia que era falaciosa, era uma notícia que era imprecisa. Tá? E isso acontece muito dentro do jornalismo, então a gente percebe que o jornalismo ele não consegue ter essa imparcialidade. Tá? Isso é importante para você enquanto um leitor crítico, perceber essas intenções. Agora, quando você for escrever a sua notícia dentro de uma prova do vestibular, né, por exemplo, a UFPR, que gosta bastante desse tipo de gênero, né, a UEM também, para quem for fazer aí a UEM, você tem que tentar ser o mais imparcial possível. Então você jamais traria, por exemplo, essa palavra aqui, traficante. Tá? Você vai ter que tentar ser o mais isento e o mais imparcial possível. Beleza? E aí vamos pensar um pouquinho na estrutura da notícia. Temos ali, brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima, né? Um texto com caixa alta, bem grandão e tal. Embaixo a gente tem mais um textinho aqui que ainda não entrou lá nas informações principais,
Lá, moradores de Pacaraíma, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. E depois ele entra no texto que vai explicar lá mesmo, grupos de brasileiros atiram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes, tchananá, neste sábado na cidade de Pacaraíma, blá blá blá, e aí ele vai entrar ali em alguns detalhes. Tá? Essa aqui é a estrutura que a gente vai encontrar num texto jornalístico que você for abrir ali na tua casa, no jornal que você recebe aí na sua casa, né? Só que quando você for fazer lá no vestibular, você não vai fazer com toda essa estrutura por uma questão de tempo da plataforma que você tem ali. Então, como que você vai fazer lá no dia da sua prova? Você tem essa estrutura que a gente chama da estrutura da pirâmide invertida, porque o mais importante da notícia sempre vem primeiro. Então, logo de cara, você já sabe de tudo que vai ser falado na notícia. Tá? Você não precisa chegar lá no final para chegar a uma conclusão. Por quê? Porque é o que vai atrair o leitor desse jornal, dessa revista, desse blog, a ler ou não aquilo. Então, logo de cara, você tem algo que tem que ser chamativo, que é o que a gente vai chamar de manchete, tá? Ou o título do texto. Então, olha lá. Encontra-se antes do texto, é destacado com letras maiores ou de cor diferente e deve ser breve, atrativo e esclarecedor. Isso aqui é óbvio, né? Que é o texto jornalístico padrão. Lá na tua prova de vestibular, você não vai colocar com letras maiores, você vai fazer como se fosse um título normal, centralizado, bonitinho. Antitítulo. A gente viu ali naquela estrutura ali que existia um antitítulo, você não vai colocar. Ali também tinha um subtítulo, que você também não vai colocar. Nós vamos sair do título e nós vamos direto para o lead, que é o primeiro parágrafo do meu texto. E o que obrigatoriamente tem que ter nesse meu primeiro parágrafo? É onde vão aparecer as informações principais, as informações gerais. Então, o que aconteceu, com quem que aconteceu, onde que aconteceu e quando que aconteceu. Tá? Lembrando, se é quando que aconteceu, você não vai poder fazer uma notícia falando assim, no mês passado, né? Cientistas divulgaram a descoberta da cura para o coronavírus. Mano, se é uma notícia, e a notícia é um gênero de caráter momentâneo, você não pode noticiar algo do mês passado. No máximo, você vai noticiar algo que aconteceu ontem. Tá? Então, algo que aconteceu ontem, ou algo que aconteceu hoje, mas é algo momentâneo. Beleza? Então, olha ali, o que obrigatoriamente tem que ter aqui nesse primeiro parágrafo, que é o lead do meu texto? Quem, tá? Quem é o sujeito da ação que ocorreu, o que ocorreu, quando aconteceu e onde aconteceu. Então você tem que lembrar dessas 4 perguntinhas aí, beleza? E depois a gente vai para o corpo da notícia, que vai ser a explicação ou o detalhamento, que você vai falar o como, o porquê, as fontes que você tem da notícia, as consequências, qual foi o desfecho, se tiver um desfecho. Então você vai entrar aí numa questão mais estrutural, mais detalhada da notícia em si, mas que só vai ser interessante para quem de fato quiser ler a notícia. Mas o título já vai dar conta de me noticiar, ou melhor, de me passar a informação que deveria ser passada. Beleza? Olha o exemplo aqui. Então a gente tem aqui bonitinho, eu destaquei aqui a manchete, vocês não precisam fazer isso, vocês vão fazer centralizado, né? Moradores acusam PMs de destruírem barracos com blindado na Cidade de Deus. Então reparem que a notícia não é soldados ou PMs destroem barracos. A notícia é moradores acusam PMs. Tá? Então olha lá, no lead, o que eu tenho que colocar ali? O quem, o que, o onde e o quando. Então olha lá, quem? Moradores da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. O que? Acusam PMs de destruírem com um blindado barracos na localidade do Karatê. Manifestantes realizaram protestos em vias que cortam a comunidade na manhã desta terça-feira devido à ação de homens do Batalhão de Operações Especiais. Foram mais de 3 horas de interdições. Então reparem que esse primeiro parágrafo ele dá essas informações principais, essas pequenas essas pequenas perguntas, essas pequenas respostas ali, né, que vão me dar o contexto geral do que foi o ocorrido. Aí, se eu li a manchete e me interessei, eu vou para o lead. Se eu li o lead e eu não me interessei, de repente eu nem leio o detalhamento.
Me interessei, vou ler o detalhamento. Então, olha lá. Primeiro, ele vai colocar ali o como. Como que isso aconteceu? Em vídeos publicados por moradores em redes sociais, é possível ver um veículo blindado da polícia militar entre moradias da comunidade. Após as imagens, as casas apareceram destruídas e moradores gritam contra a ação da polícia. Em seguida, pelo menos 2 pessoas são socorridas pelos moradores do local. Então, repare que agora ele traz a explicação. Ele começa a entrar no detalhamento dos fatos ocorridos. E depois vem as fontes. Olha lá, de acordo com as primeiras informações, protestos na região foram realizados após o episódio na comunidade. Então, a fonte e já uma consequência do fato noticiado. Tá? E aí traz a voz, eu vou trazer a fonte, eu tenho que trazer de onde que eu tirei essa informação. Né? O jornalista ele não pode inventar nada. Ele não pode chegar lá no local de um crime e falar assim, e começar a narrar o crime como se ele tivesse assistido aquilo. Ele tem que falar, não, foi segundo a polícia, segundo o delegado, segundo testemunhas. Então ele tem que trazer essas fontes. Se vocês repararem, os 3 últimos parágrafos, todos eles apresentam fonte de informação. Olha lá o próximo parágrafo. De acordo com a polícia militar, um veículo blindado do batalhão... Tchananana. Olha o último parágrafo. Ainda segundo a PM, os moradores serão ressarcidos pelos danos, e aí mostrando já o fechamento ali, etc. Né? Mas sempre trazendo a fonte. Quem é que está dizendo isso? Lembrem que o jornalista ele não está lá para narrar os fatos, tá, gente? Isso aqui não é um texto literário, isso aqui não é um conto, isso aqui não é uma crônica, e o jornalista ele não tem como saber o que aconteceu. Ele não é um narrador, ele é sim uma ponte entre o fato acontecido e o público leitor. E como que essa ponte deve se estabelecer? Pesquisando fontes. Deve pesquisar quem que estava lá e viu e pode me falar o que aconteceu. Beleza? Porque senão vira invenção, vira ficção. E daí a gente entra numa outra categoria de texto. Né? Trouxe aqui exemplos de como o vestibular vai cobrar, pode cobrar a facção de uma notícia. Esses gêneros eles podem ser cobrados das mais diversas formas possíveis. Às vezes eles vão pedir uma notícia séria, às vezes vão pedir uma notícia que você vai ter que usar a tua criatividade, tá? A UEM, se eu não me engano, já pediu que inventasse, que noticiasse a invenção de um produto inexistente, né? Ou pode ser que peça lá a descoberta, para você noticiar a descoberta de um produto tóxico em alimentos já consumidos pelo ser humano. Ou pedir para noticiar coisas do tipo alienígenas chegam à Terra, tá? E aí você vai ter que usar a tua criatividade, obviamente, porque fogem dos contextos padrões de uma notícia. Tá? Então, o primeiro aqui é da UFSC. Eu tentei trazer exemplos de vestibulares diferentes de proposta de escrita, né? Para vocês verem como que isso pode aparecer. Então, olha lá, a partir da manchete acompanhada de subtítulo, escreva uma notícia de jornal. Então, reparem que aqui ele já te deu a manchete, ele já te deu a notícia em si. Você vai ter que elaborar o restante do texto. Então, suspeita de bruxaria no desaparecimento de jovem na Lagoa da Conceição. Então, essa é a minha notícia. E aí, olha lá, o subtítulo, diário encontrado muda rumo das investigações. Então, ele já está te dando o direcionamento daquilo que você deve fazer. Primeiro, você vai ter que dizer por que há uma suspeita de bruxaria relacionada à morte do jovem. Então, você vai ter que fazer uma referência a uma notícia possivelmente anterior, né, de uma jovem ou de um jovem que já estava desaparecido na Lagoa da Conceição e etc. E explicar o que a bruxaria tem a ver, o que esse diário mostra, tá? Que os investigadores não sabiam anteriormente, beleza? Vamos para o próximo, aqui vestibular de inverno, da UEM, tá? De 2010. A coletânea de textos a seguir aborda a temática, o destino dos resíduos urbanos atualmente nas cidades. Tendo-a como apoio, redija os gêneros textuais solicitados. Gênero textual, notícia. Redija uma notícia com até 15 linhas, a UEM agora é mínimo 15 linhas, tá, gente? Aos leitores do Jornal da Cidade, apresentando informações sobre o destino dos resíduos urbanos nas cidades brasileiras. Então, reparem que esse texto aqui, ele vai ser muito complicado de elaborar, porque você pode cair e descambar para a reportagem. Só que ele está pedindo para que você escreva uma notícia, então tem que ser um fato relacionado a um cotidiano, por mais que a proposta seja escorregadia, tá?
E agora vamos para a proposta da Federal, que é a mais difícil de todas, né? Para quem vai fazer o vestibular da Federal, CFO, no final do ano. Aqui é uma notícia de 7 a 10 linhas, a Federal já não faz, mas essas propostas estão curtas, então possivelmente ela vai pedir lá de 10 a 15 linhas, tá? E aí ele traz uma questão importante, que é a questão multitextual ou multidisciplinar. A Federal gosta muito de fazer essas brincadeiras, de fazer essa relação entre textos. Traz primeiro uma música ali do Adonira Barbosa, tá? Então traz lá o comando. Adonira Barbosa é um ícone do samba paulista. Os temas de suas composições giravam em torno dos tipos humanos mais comuns e da realidade crua de uma metrópole que não para. Em suas músicas, usou sempre a linguagem popular paulistana para dar vida às suas personagens. Saudosa Maloca, de 1951, conta um fato, que é retratado a partir do ponto de vista de uma das personagens. E aí você tem a música ali, que é a Saudosa Maloca, e lá embaixo o comando da questão. Então, quando você vai fazer a federal, né, vocês repararam ali que ele não chama de proposta de redação, e sim de questão discursiva. Você tem que seguir esses parâmetros que ele está listando, que ele está elencando ali embaixo. Né? A partir da leitura dessa música, redige uma notícia de jornal que informe ao leitor os fatos narrados. Seu texto deve ser introduzido por um título, por uma manchete, então você deve criar essa manchete. Apresentar a narrativa do ponto de vista do veículo de comunicação, então reparem que você vai ter que trazer fontes para sua notícia, tá? Ser fiel aos fatos apresentados na letra da música, podendo haver acréscimo de detalhes inventados por você, que atualizem a narrativa e permitam adequá-la ao gênero notícia de jornal. Apresentar a linguagem e a estrutura próprias do gênero da notícia e ter de 7 a 10 linhas. Então repare que parece ser muito trabalhoso e que na verdade é muito simples, porque ele te dá um roteiro passo a passo do que você tem que fazer. Então você sabe a estrutura, você vê o que a Federal pediu e você vai seguindo essa estrutura e colocando, né, passo a passo ali o que eles colocaram pedindo para que você faça. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. Na próxima aula aí continuamos com os demais gêneros e até a próxima.